Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o semeador da palavra do reino, pregador do Novo Testamento, cooperador de Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. Glória a Deus! E a primeira das distinções que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora, várias vezes, de muitas maneiras, falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nestes últimos dias, o Altíssimo falou à sua igreja pelo seu Filho amado. E este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus profetas, os seus santos apóstolos. Uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, neste vídeo em especial refletiremos ainda sobre o seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque os apóstolos de Cristo e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura. Amém? Graças a Deus. A palavra pregar, um verbo que indica ação. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser, aleluia, observado essa ação de pregar dos apóstolos em que livro? No livro de Atos dos Apóstolos. Sim, no livro de Atos dos Apóstolos nós podemos conferir as ações dos apóstolos, demais obreiros e da igreja àquela época. E uma dessas ações era a ação de pregar. E no propósito de entender por que os apóstolos e demais obreiros citaram trecho da anterior aliança, antes precisamos notar para quem eles citaram tais textos e para que, com que finalidade. E nesse sentido temos investigado pregação após pregação, porque São Paulo ensinou que aquele que ensina se dedique ao ensino.
E o mesmo, aleluia, e outro apóstolo, o escritor da epístola aos Hebreus, ele ensina que aquele que ouve não deve ser tardio ou negligente para ouvir. Por isso, vamos prosseguir. Agora, vendo a 11ª pregação do livro de Atos, a qual consta do livro de Atos, capítulo 9, verso 26 ao 30, que diz: Tendo chegado São Paulo a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Glória a Deus nas maiores alturas. O mesmo São Paulo, que antes estivera em Damasco e na sinagoga dos judeus, pregava aos judeus e gentios tementes que criam na lei e nos profetas. O mesmo São Paulo que lá em Damasco lhes anunciou nas sinagogas o nome de Jesus, fazendo-os saber que Jesus de Nazaré era o Cristo, e para tanto se valia das escrituras da lei dos profetas que diziam respeito especificamente ao Messias, para provar a judeus e gentios que confiavam na lei e nos profetas, para provar-lhes que Jesus de Nazaré era o Cristo. O mesmo São Paulo procede da mesma forma agora nas sinagogas de Jerusalém. O texto é claro em dizer que ele anunciava o nome de Jesus, anunciava o nome do Senhor a judeus e a helenistas que se encontravam nas sinagogas em Jerusalém. Todos esperando na lei e nos profetas, todos cuja fé estava apoiada na lei e nos profetas, judeus ou gentios, tementes, piedosos. A estes, São Paulo, mais uma vez, dessa vez em Jerusalém, anuncia o nome de Jesus, anuncia o nome do Senhor, citando trechos das Escrituras da anterior aliança, da lei dos profetas, para provar-lhes que Jesus de Nazaré, mais que um profeta, mais que um milagreiro, mais que um mestre, mais que um benfeitor, Jesus de Nazaré era o cumpridor integral de todas as promessas referentes ao Cristo, tanto na lei quanto nos profetas. É fato, ele sofreu oposição dos judeus e dos gregos que estavam na sinagoga e que esperavam na lei e nos profetas. Porque apesar do esforço apostólico, eles estavam com o coração e a mente fincados apenas na lei e nos profetas e não conseguiam ver que Jesus era o cumpridor de tudo quanto prometera os livros da lei e dos profetas. Caro espectador, falar do nome de Jesus revela um discurso específico, preciso dos apóstolos. Eles não anunciavam tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Não, eles se atinham exclusivamente apenas aos textos que diziam respeito ao Filho do Homem, ao descendente de Davi, do rei Davi. Eles se atinham exclusivamente às profecias, às promessas da lei dos profetas que diziam respeito ao ungido de Deus, ao Cristo, àquele que viria para reinar
para sempre sobre a casa de Israel e sobre todos os que o recebessem como escolhido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Era isso que os apóstolos pregavam. A judeus ou a gentios que esperavam na lei e nos profetas. Pregavam trechos da anterior aliança que diziam respeito a Cristo para provar-lhes que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, era o Cristo prometido. E falar do nome do Senhor, falar do nome de Jesus, como fazia São Paulo, tanto em Damasco quanto em Jerusalém, na sinagoga, aos judeus ou aos gentios tementes, tem um significado profundo. Porque também Atos, capítulo 4, do verso 18 ao 20, quando São Pedro e São João foram indagados e ameaçados pela liderança religiosa dos judeus, aleluia, olha o que se revela. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aleluia! Como esse texto, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, é citado pelo mundo afora de forma imprecisa. São Pedro estava falando do que? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido acerca do Senhor Jesus. Afinal, qual era a proibição lembrada pela liderança judaica àqueles apóstolos? A proibição era: não falem, não ensinem acerca desse nome. E São Pedro responde como? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido acerca do nome de Jesus. Esse é o compromisso da igreja com o nome de Jesus. Aleluia! Sua vida, sua obra, seus ensinos, não podemos deixar de falar disso. E se foi sobre o nome de Jesus que São Paulo pregou, aleluia, na sinagoga judia, também em Jerusalém, como estamos vendo nesse vídeo, significa dizer que lá na sinagoga dos judeus, pregando a judeus e gentios tementes, São Paulo estava falando trechos da anterior aliança, da lei dos profetas, que diziam respeito apenas a Jesus, para provar que Jesus de Nazaré era o Cristo, Filho de Deus. Ele se ateve a citar trechos da anterior aliança, da lei dos profetas, que diziam respeito ao Cristo, para provar-lhes que Jesus de Nazaré era o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nesse sentido ainda, convém notar o que está escrito em João, capítulo 14, verso 26, também acerca do nome de Jesus, que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Senhor falando acerca da vinda do Espírito Santo, do Consolador. Ele é claro em afirmar que o Altíssimo o enviaria em nome de Jesus. Quer dizer, para promover o nome de Jesus. Não o nome de qualquer personagem da anterior aliança, da lei dos profetas. O texto é claro, o Espírito Santo está comprometido em promover o nome de Jesus. E se assim é, como é, se o Espírito Santo está comprometido com o nome de Jesus, como está, nenhum outro personagem da anterior aliança, nem mesmo da nova, é promovido, será promovido pelo Espírito Santo. Apenas o nome
de Jesus. E o Senhor, ainda em João capítulo 14, 26, ele destaca dizendo: esse Espírito vos ensinará todas as coisas. Quantos por aí dizem que o Espírito, aleluia, lembraria de todas as coisas? Equivocadamente o dizem, porque o texto é claro, o Senhor Jesus é bem claro, ele diz que o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Porém, no tocante a lembrar, ele é bem claro. Ele, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito. Quer dizer, o Espírito Santo vem para lembrar não do que disseram a respeito de Jesus, do Cristo, do prometido, porque se assim fosse, o Espírito Santo estaria comprometido em lembrar da lei dos profetas. Não, o Espírito Santo não veio para lembrar do que disseram de Cristo na lei dos profetas. Ele veio para lembrar do que Cristo disse. Quer dizer, o Espírito Santo está comprometido com um discurso novo, em passar adiante, em fazer a memória dos homens lembrarem do que Cristo disse. Quer dizer, compromisso apenas com os ensinos de Cristo. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, quando os apóstolos e demais obreiros nas sinagogas pregavam a judeus ou a gentios tementes, quando eles citavam em tais ocasiões a lei ou os profetas, citavam textos especificamente que tratavam das promessas acerca do Cristo, para provar-lhes que Jesus de Nazaré foi quem cumpriu integralmente todas aquelas promessas. Aleluia! Os apóstolos e demais obreiros não eram promotores da lei dos profetas. O compromisso deles, tal como do Espírito Santo, é em lembrar do que disse o aleluia, o Salvador. Glória a Deus nas maiores alturas, seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu profeta, seu tempo, seus preceitos, suas obras religiosas, com todo respeito e consideração te convido. Venha para a graça de Deus. Venha confiar apenas em Cristo, na sua aliança e na sua Escritura, porque agora o compromisso da igreja e daqueles que creem em Deus e no seu Filho amado é com Cristo e com seu Evangelho. Amém?